Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aulinha do Previdencia, também conhecido como Previdem e Companhia. Até peço desculpas porque eu tô levemente rouca, mas a gente não poderia perder nossa aula de forma alguma, né? Primeiro de tudo, eu gosto sempre de me apresentar, né? Muito prazer, eu sou a professora Bruna Fiorini, sou advogada, eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL. Eu sou especialista em direito previdenciário, atuo nessa área, né, desde que eu me formei. Eu já dei aulas, inclusive, de direito previdenciário, e agora eu entrei de cabeça nesse meu projeto novo, nesse novo projeto que eu trabalhei muito nele, que é o Previdem e CIA, Previdem e Companhia. Então, novamente, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, os slides. No comecinho da aula, eu gosto sempre de lembrar qual que é o objetivo do Previdencia, né? Qual que é o objetivo desse projeto. Então, é um projeto de mini aulas, simplificando o direito previdenciário para a população no geral. E essas mini aulas, elas acontecem a cada 15 dias, né? Em regra, aqui no meu canal do YouTube, tá? Então, são aulas rápidas, de 10 a 15 minutos. Às vezes eu extrapolo um pouco e vou para 20, porque eu sou geminiana, sou tagarela. Mas, em regra, via de regra, elas são de 10 a 15 minutos. E elas têm o objetivo, né, de descomplicar, de facilitar o direito previdenciário, toda essa questão de INSS para as pessoas, para a população no geral. E lembrando, né, que esse projeto ele é para todo mundo, tá? Então, população em geral que quer se informar e saber melhor sobre esse assunto, que é um assunto bem abstrato para a maioria das pessoas, advogados que pretendem atuar na área, estudantes de direito que às vezes querem atuar também na área quando se formarem, é literalmente para todo mundo que quer aprender, que quer entender melhor sobre como funciona todo esse assunto. Eu quero todo mundo muito bem informado sobre esse assunto que é tão importante e às vezes tão abstrato para as pessoas, que é a previdência social, tá? Na nossa última aula a gente falou sobre aposentadoria por idade, tá? A gente falou então sobre a questão do direito adquirido, carência, né? Eu expliquei o que é carência, expliquei a questão do tempus regit actum, tá? E outros conceitos ali que foram importantíssimos para o estudo do direito previdenciário, tá? E como as minhas aulas, elas têm, via de regra, uma ordem cronológica, né? Eu acho importante, eu gostaria de pedir para que vocês assistam com bastante atenção a anterior, tá? Que a anterior eu expliquei bastante conceito importante que a gente, inclusive, vai utilizar nessa aula, na nossa aula de agora, tá? Então, eu peço que vocês assistam com bastante atenção a aula anterior para entender tanto essa aula quanto as próximas aulas, combinado? Agora, nós vamos falar sobre a nossa querida, amada, idolatrada aposentadoria por tempo de contribuição. A gente falou sobre aposentadoria por idade, que é uma das modalidades de aposentadoria. Agora vamos falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição e cada uma das regrinhas que constituem essa modalidade de aposentadoria, tá bom? Então, a gente vai aprender os requisitos, como era antes da reforma da Previdência, como ficou, absolutamente tudo o que é necessário para entender melhor essa forma, essa modalidade de aposentadoria que depois da reforma da Previdência, né, as pessoas tiveram tantas dúvidas acerca da aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? Vou explicar tudo. E só lembrando que existem regras mais específicas da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, no caso dos professores, tá? Entre outras regras mais específicas. Mas hoje a gente vai estudar de forma mais aprofundada mesmo a aposentadoria por tempo de contribuição geral, tá? Para as pessoas que não se enquadram em nenhuma das regras mais específicas, tá? Conforme a gente for estudando mais, conforme eu for dando mais aulas, lecionando, eu vou explicar sim essas outras formas de aposentadoria, essas regras mais específicas, tá? Mas agora eu quero fazer um apanhadão geral mesmo, para que fique bem palpável para vocês, ok? Então, só lembrando, pessoal, que
no direito previdenciário, a gente tem a regra que eu expliquei na aula passada, que é a regra do tempus regit actum, ok? Ou seja, o que é isso, esse termo? O tempo rege o ato, tá? Lembram que eu expliquei isso muito bem na última aula. Então, isso significa que vai ser aplicada a regra vigente no momento do fato, tá? Então, pro fato, vai ser aplicada a regra vigente no momento do fato, ok? E no caso das aposentadorias, o momento do fato, qual que é? Qual que é o momento do fato? É o momento do cumprimento de todos os requisitos, tá? Então, aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, assim como na aposentadoria por idade, a gente tem alguns tempos diferentes para estudar com relação às regras, tá? Então, primeiro, a gente vai ter as regras vigentes antes da reforma da Previdência, tá? Que ainda valem para quem? Para quem cumpriu todos os requisitos para esse tipo de aposentadoria até o dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, tá? Então, esse é o primeiro tempo. A gente tem também as regras posteriores à reforma da Previdência, tá? Então, a reforma da Previdência, ela instituiu as chamadas regras de transição, tá? Que vão valer para quem cumpriu os requisitos após a reforma da Previdência. Lá na nossa aula de aposentadoria por idade, né, na última aula, a gente viu que tinham esses dois tempos diferentes, né? Anterior e posterior à reforma da Previdência, mas além deles tinha mais um, né? Que eram as regras definitivas, ou seja, para quem começou a pagar o INSS, né? Para quem começou a contribuir só depois da reforma da Previdência. Só que aqui eu acho importante contar uma coisa séria para vocês. Aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, não vai existir a regra definitiva, tá? Não existe essa questão de regra definitiva, né? A gente só tem as regras de transição mesmo, na aposentadoria por tempo de contribuição. E por que será? Alguém consegue dar um palpite, adivinhar? Por que a gente não tem regra definitiva na aposentadoria por tempo de contribuição? É o seguinte, a reforma da Previdência, ela extinguiu totalmente as aposentadorias por tempo de contribuição. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição na nova regra, tá? Na nova regra pós-reforma da Previdência. Na verdade, ela extinguiu entre aspas, né? Porque é aí que entram as nossas regras de transição, tá? Que vão valer ali por um tempo determinado, tá? Mas quem entrou no sistema previdenciário, quem começou a trabalhar, quem começou a contribuir depois de 2019, não tem mais direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem tem direito às regras de transição. Ou seja, essas pessoas que entraram no mercado de trabalho, né, pós 2019, elas só vão se aposentar por idade, tá? Agora, quem já trabalhava, quem já contribuía antes da reforma da Previdência, mesmo que, né, começou a trabalhar em 2015, né? Pessoa super recente ali na questão previdenciária. Mesmo essas pessoas, elas vão poder se aposentar sim por tempo de contribuição, nas regras atuais. Se essas pessoas se enquadrarem nas regrinhas de transição, tá? E eu vou explicar uma por uma aqui para vocês nessa e nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, sem mais delongas, como era a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência? Acho importante lembrar que eu falo das regras anteriores à reforma da Previdência porque elas ainda estão, de certa forma, em vigor para quem tem direito adquirido, né? Então é importante falar porque, de certa forma, todas vão ser analisadas e todas vão vigorar ainda por um tempo, tá? Mesmo as regras anteriores à reforma da Previdência. Então, como era a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência? Ou seja, até 12 de novembro de 2019. Então, as regras eram as seguintes. Para mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Para o homem, 35 anos de tempo de contribuição, tá? Não existia idade mínima nenhuma. Não existia idade mínima. Só precisava cumprir o tempo de contribuição, tá? E a carência, que eu já expliquei para vocês, de 180 meses, tá? Lembram da carência que eu expliquei nas aulas passadas? Se não lembram, vão lá dar uma olhadinha
para vocês relembrarem, porque esse conceito da carência é um conceito que às vezes passa batido, mas é importantíssimo para o nosso estudo, tá? Então, essas são as regrinhas aplicáveis antes da reforma da Previdência, né? Ou para quem cumpriu todos os requisitos antes de 13 de novembro de 2019, mesmo que só agora em 2023 a pessoa dê entrada. Mesmo assim, se ela cumpriu, se a gente verificar que ela cumpriu até 2019, até 13 de novembro de 2019, ela tem direito normalmente, ok? Com a reforma da Previdência, então, foram instituídas, né, em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição, 4 regras de transição, tá? Então, foram instituídas 4 regras de transição em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição. Essas regras de transição, elas são como se fossem uma colher de chá para quem ainda não tinha cumprido todos os requisitos, mas estava próximo de se aposentar ou tinha ali uma expectativa de se aposentar dessa forma, tá? Então, para não frustrar esses direitos totalmente, é que foram instituídas as regras de transição, né? Literalmente para ver essa transição entre uma regra anterior, uma regra benéfica, para a regra nova, que, querendo ou não, ela foi um pouquinho prejudicial, tá? Então, as regras de transição, elas são as seguintes. Pedágio 100%, tá? A gente apelidou elas dessa forma. Pedágio 100%, pedágio 50%, pontos e idade mínima progressiva, tá? Mesmo tendo essa idade mínima progressiva, mesmo tendo esse nome, ela é uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E aí eu vou explicar uma a uma das regrinhas de transição nessa e nas nossas próximas aulas, ok? Primeiro de tudo, então, a gente vai falar da regra do pedágio de 100%. A regra mais querida entre todos, né? É a regra do pedágio de 100%. Quais são os requisitos para se enquadrar na aposentadoria por tempo de contribuição pela regra do pedágio de 100%? São a mulher, um mínimo de 30 anos de contribuição, tá? Um mínimo, tá? Não significa que vai ser literalmente isso, a gente vai ver mais pra frente. Então, ela tem que ter um tempo mínimo de 30 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, tá? Então, vejam como a idade, ela diminui nessa regra, né? É pior do que a regra anterior? Porque a regra anterior não tinha idade mínima, né, do tempo de contribuição. Mas essa é a regra de transição. Então, 57 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição para mulher. O homem tem que cumprir um mínimo de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, ok? E a carência é de 180 meses, que é ali o requisito básico de todas as aposentadorias. Não existe aposentadoria sem carência, tá? E vejam, né, percebam bem essa questão do requisito da idade. É uma idade mais baixa, mas ainda assim existe uma limitação de idade, ao contrário do que era antigamente, que não tinha idade mínima, tá? E além disso, além desses 2 requisitos, é necessário cumprir o pedágio. O que é o pedágio? É 100% do tempo que faltava para completar o tempo de contribuição no dia da reforma da Previdência. Pelo amor de Deus, Bruna, não entendi nada. Vamos lá, vamos com calma. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável, tá? Vamos usar o exemplo da Maria, tá? Coloquei ali a Maria, que é nossa segurada querida do INSS. Então, vamos utilizar o exemplo dela. Ela é uma mulher, ela tem 57 anos de idade e ela tem 32 anos de tempo de contribuição hoje, tá? Em 2023. Ela chegou hoje, dia... Que dia que é hoje, gente? Me perdi. É dia 25? Acho que hoje é dia 28, pelo amor de Deus, tô perdida. Hoje é dia 28. Ela é uma mulher, tem 57 anos de idade, 32 anos de tempo de contribuição, hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, tá? Lá na reforma da Previdência, a gente verificou que no dia 13 de novembro de 2019, né, no dia da reforma da Previdência, ela tinha 28 anos de tempo de contribuição, tá? Então, o requisito da idade, ela cumpre, certo? Porque ela tem 57 anos, ok?
tempo mínimo de contribuição, mínimo, ela cumpre também, porque ela já tem 32 anos de tempo de contribuição. E o mínimo, no caso da mulher, é 30. Além desse tempo mínimo de contribuição, ela tem que cumprir o pedágio. E o pedágio de 100%, ela cumpre? Vejam bem, se ela tinha 28 anos de tempo de contribuição no dia da reforma da Previdência, faltava quanto tempo para ela se aposentar com as regras antigas? Faltava 2 anos para ela se aposentar, tá? Se ela tinha 28 anos, ela tinha que chegar até 30. A gente viu as regras anteriores. Então, faltava 2 anos para ela se aposentar com as regras antigas, tá? Então, ela vai ter que cumprir, obviamente, esses 2 anos que faltam, tá? Mais 2 anos, que é justamente o pedágio, tá? Então, ela tem que cumprir ali 32 anos de tempo de contribuição. 2 que já faltavam, mais 2 que é o pedágio, ou seja, 4, tá? Então, isso soma ali o total de 32 anos de tempo de contribuição nessa regra. E ela tem esse tempo? Vamos ver. Ela tem sim, tá? Então, a gente viu ali no nosso exemplo que hoje, né, no dia 28 de fevereiro de 2023, ela tem 32 anos de tempo de contribuição, tá? Por isso, a Maria, ela cumpre todos os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio 100%, tá? Então, acho assim que com um exemplo acaba ficando um pouquinho mais palpável para vocês essa questão de pedágio de 100% do tempo que faltava para cumprir as regras de aposentadoria na reforma da Previdência. É sânscrito, né? Mas quando a gente vai colocando um pouquinho mais do nosso dia a dia, né? Um pouquinho mais no plano concreto, acho que acaba ficando mais fácil para vocês entenderem, tá? E, pessoal, eu não é o meu objetivo aqui ficar entrando de forma aprofundada em cálculo de valor da aposentadoria, tá? Mas deixando claro que cada uma das regras de aposentadoria, tanto as regras de transição do tempo de contribuição, quanto as regras de aposentadoria por idade, cada uma tem o seu cálculo diferente. É por isso que a gente decide por uma aposentadoria ou outra. Algumas são benéficas, outras não tanto, depende do plano concreto, tá? Então, eu não vou ficar entrando de forma aprofundada no cálculo do valor de cada aposentadoria aqui, entendeu? De cada regra de aposentadoria. Até porque ficaria algo excessivamente técnico para o que eu quero passar aqui, tá? Mas, já antecipando para vocês que essa regra de transição do pedágio de 100%, ela costuma ser bem benéfica financeiramente, tá? O valor da aposentadoria nessa regra costuma ficar bem bom, tá bom? Só antecipando aqui, achei interessante falar sobre isso. Então, nós encerramos aqui nosso estudo, né, das regras antigas de aposentadoria por tempo de contribuição e também o estudo das novas regras de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Aprofundamos um pouquinho mais ali na nossa primeira regra de transição, a regra do pedágio 100%. Um pouquinho já tinha essa parte, tá? Mas eu espero que tenha sido muito útil, espero que tenha ficado didático e palpável. E lembrando que qualquer coisa podem me perguntar por aqui mesmo, ou podem me chamar no Instagram, @brunafiorini, tá? Fiquem bem à vontade para ter esse contato comigo, tá? Porque o que eu quero mesmo é levar conhecimento para toda a população, ok? Desde já, eu agradeço muito pela atenção e até a próxima aula.